O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do mandato da deputada estadual eleita Diná Almeida, segundo o Ministério Público Eleitoral, por abuso de poder político-econômico. Também entrou com ação o Ministério Público Eleitoral, mais uma ação contra o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e contra o filho dele, o deputado estadual eleito Thalisson Barbosa, por compra de votos. Também durante a coletiva hoje pela manhã, o Ministério Público Estadual falou sobre a situação do deputado federal eleito Valdevan 90. Vamos acompanhar a reportagem agora. Desta vez, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do mandato da deputada estadual eleita Maria Valdiná Almeida, conhecida como Diná Almeida, esposa do prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida. O motivo? Abuso de poder político-econômico, o mesmo já identificado pelo MPE em outros processos nas eleições deste ano. Foram uma sequência de fatos, começando pela mudança da cor da prefeitura, passou-se a ser azul, a mesma cor da campanha, que era onda azul. A partir daí, todo o material de campanha, toda a propaganda dela, estava sempre acompanhada do seu esposo, o Diógenes Almeida. Ele, nesse período eleitoral, monitorando as mídias sociais, nós verificamos que ele passou o período todo em campanha também, embora remunerado como prefeito, com valor inclusive alto para prefeito. Em alguns casos, você não consegue identificar quando o Diógenes Almeida ele esteve presente em um evento como prefeito ou como apoiador político, de tão misturado que era a questão. E é um caso bem parecido com o de Itabaiana. São casos bem parecidos com o de Itabaiana, aquela mistura entre o pai, no caso de Itabaiana, né, o prefeito e o candidato beneficiário. Você nunca sabe quando um está agindo de um jeito ou de outro. Entre as irregularidades, a Procuradoria Regional Eleitoral aponta a mudança de datas de festas tradicionais do município, o cadastro para regularizar o déficit habitacional em plena campanha e o financiamento irregular de campanha. Segundo Eunice Dantas, diversos doadores têm vínculo com o município. Uma doação de servidores, principalmente comissionados em campanha, até um ato normal. Esses servidores normalmente querem que seu candidato ganhe mesmo, até para manter os seus salários, mas não é normal as pessoas doarem 80% do seu salário. Tem casos de pessoas que doam mais do que ganhou. Então, isso aí chamou atenção. Há uma quebra de sigilo bancário pedida para verificar se esse dinheiro já estava na conta das pessoas ou se foi feito um depósito prévio para, a partir daí, fazer essa transferência eletrônica. Também na coletiva, Eunice Dantas disse que ajuizou mais uma ação contra o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, e o filho dele, o deputado estadual eleito Thalisson Barbosa. Desta vez, por compra de votos. Nas véspera da eleição também foi um vídeo que circulou muito pelo estado, era um carro, quando o prefeito Itabaiana se dirigia para ele e algumas pessoas botavam a mão dentro do carro, como se fosse, aí eles alegaram que era cumprimento. A promotora eleitoral de Itabaiana, ele conseguiu identificar alguma dessas pessoas e assim, as desculpas que eles deram não eram convincentes. Teve um que disse que trabalhou, o prefeito estava sentado na calçada, ele deu o dinheiro que ele recebeu naquele dia para o prefeito e depois foi pegar dentro do carro. Uma coisa assim que ninguém... Acho que as pessoas, às vezes, minimizam a inteligência dos outros. Ficou bem claro no entender do Ministério Público que ali a compra de voto, essa compra de voto. Agora, a gente pede a cassação, mas há também um inquérito policial correndo, porque a compra de voto ela tem duas implicações, né? A parte criminal e a parte de cassação do mandato. Eunice Dantas falou também sobre o caso do deputado federal eleito Valdevan 90, preso preventivamente pela Polícia Federal no dia 7 de dezembro. Dos 8 candidatos eleitos a deputado federal, ele foi o que menos gastou. Quando, em tese, pelo fato dele ser um desconhecido, ele deveria ter até gasto mais, ou ser comparado mais aos outros. E depois desses 300 e poucos mil que ele disse que arrecadou, 200 vieram de São Paulo e quase todas pessoas ligadas ao sindicato do qual ele é presidente. Então, o que ficou demonstrado também para o Ministério Público é que esse candidato ele não está aqui representando o estado de Sergipe. Ele veio, sim, representando o estado de São Paulo, resolveu investir em Sergipe, provavelmente porque os custos de uma campanha aqui são mais baratos do que lá, tanto que ele já tinha reassumido o seu cargo de presidente do sindicato. Também chamou a atenção da procuradora várias doações no valor de R$ 1.050 logo depois das eleições. Eunice Dantas diz que esteve no município de Estância e conversou com algumas dessas pessoas que fizeram doações e constatou os indícios da fraude. A conclusão que eu cheguei inicialmente é que essas pessoas eram pobres. Eu peguei o CPF,
coloquei o endereço no Google Maps, depois fizemos diligências nos locais, verificaram que essas pessoas eram extremamente pobres. Depois, já ouvindo algumas dessas pessoas, elas não ganham nem salário mínimo, muitas não estão desempregadas. E o que chamou a atenção foram doações sequenciais, nos mesmos dias e no mesmo horário. Provavelmente, o que aconteceu com ele? Quando acabou a eleição, ele ficou com um déficit, ele precisava pagar as contas dele. Então, ele tinha que fechar o caixa. E alguém teve essa ideia de fechar o caixa para burlar a legislação eleitoral, porque até R$ 1.064 podia ser por depósito. Resolveram fazer esse depósito, mas o depósito tem que ser identificado. Apesar dos processos, a procuradora disse que até o momento não há impedimento para que os candidatos eleitos sejam diplomados. A diplomação está marcada para o dia 17 deste mês. Até lá, segundo Eunice Dantas, novos nomes e processos podem surgir. Ainda sobre Valdevan, a procuradora disse que está esperando receber os documentos da Polícia Federal para analisar quais ações serão ajuizadas contra o deputado eleito. Quando eu verifiquei essas irregularidades, eu fiz uma representação criminal para o promotor eleitoral, para ele tomar providência quanto a essas doações, e a partir daí essa parte criminal tramitou entre Promotoria Eleitoral e Polícia Federal. Eu ainda não tive acesso aos dados sigilosos, a gente não pode ter acesso sem autorização judicial, que autoriza compartilhamento, já foi pedido isso, então quando chegar esses dados sigilosos é que aí nós vamos ter uma ideia geral de qual será a ação que nós iremos fazer. Então você acompanhou a reportagem completa da coletiva com a imprensa hoje da Procuradoria Regional Eleitoral sobre esses 3 casos. Sobre eles, a TV Atalaia, o Balanço Geral Sergipe, procurou toda a defesa. Conversamos, procuramos, ligamos para a defesa do deputado federal eleito, Valdevan 90. Um dos advogados disse que não poderia atender no momento porque estava no Tribunal de Justiça, estava acompanhando um julgamento que depois retornaria. Nós aguardaremos e daremos, claro, toda a oportunidade para a defesa. Procuramos também o Fabiano Feitosa, que é advogado de Valmir de Francisquinho e do filho dele, que nos atendeu e que também disse a mesma coisa, que depois retornaria. Até o momento não retornou, estamos à disposição, esperando para passar a alegação da defesa. E procuramos também com relação a Dinara Almeida, a assessoria lá de Tobias Barreto ficou de também enviar uma informação para a gente. Estamos aguardando e a TV Atalaia, o Balanço Geral está à disposição caso essas defesas queiram se pronunciar a qualquer momento, ok? Estamos à disposição, sempre ouvindo o outro lado.